Oremos, vamos nos ajoelhar para orarmos. Soberano Deus, querido e amado Pai, que habita nas alturas dos céus, queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui ajoelhados, ou uns não, mas estamos aqui em comunhão contigo, buscando o poder do teu Santo Espírito em nossas vidas e pedindo, Pai, que o Senhor seja com todos os pedidos que foram mencionados aí, se tiver algum que foram mencionados ou não, mas que estão em seus corações, pedindo, Senhor, pelo grupo da Semana de Oração, que está se reunindo às 5 horas da manhã para buscar o teu poder, por este evangelismo que temos que fazer e também, Pai, pelos interessados, para que eles possam ouvir a voz do teu Santo Espírito e atender o chamado que Jesus está fazendo a cada um deles. Nos dê sabedoria dos altos céus para que nós possamos ter poder para vencer as lutas. E também, Pai, quero apresentar diante de Ti o pedido da irmã Edinalva, que ela me ligou hoje, falando que vai fazer uma cirurgia. Ela está um pouco preocupada, porque
tem 90 anos, mas que Deus faça-se presente ali, usando a mão do médico, cirurgião, para que tudo possa ser bem sucedido. Eu te suplico também, Senhor, por cada família aqui representada, que o Senhor vá de encontro à necessidade de cada um. Eu te suplico também pelo André, que vai partir conosco o pão da vida. Que o Senhor, que o teu Santo Espírito possa ungir os seus lábios, e que o que ele falar venha de encontro às nossas necessidades, e que nós possamos pôr em prática em nossas vidas tudo que o Senhor nos falar, meu Pai. Eu te agradeço e te suplico o teu poder, a tua graça, o teu perdão, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Muito obrigado, irmã Darcy. Nada, meu irmão. Obrigado pelas orações, irmãos. Uma boa noite a todos, aqueles que estão chegando ainda, chegaram aqui no meio, né, da transmissão. Nós estamos aqui nos adaptando ainda, né, à situação toda. Que aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu lá na igreja, na transmissão, na comunicação, né? E a gente não conseguiu nos comunicarmos com o pessoal da igreja. Não sei exatamente o que aconteceu, mas aí a gente não pode ficar, a igreja não pode ficar sem o culto, né? E então por isso nós estamos aqui transmitindo o culto pelo Zoom, que a gente já tinha perdido esse costume, né? Mas depois nós estaremos passando, né, a transmissão para a igreja colocar a transmissão aí no canal do YouTube, para que outras pessoas que não têm mais Zoom ou têm dificuldade de manusear o Zoom possam ver depois, tá bom? Mas que bom que vocês estão aqui com a gente, né? Eu queria aproveitar para convidar vocês também para participarem das madrugadas de oração que nós estamos fazendo às 5 horas da manhã, durante essa semana e a próxima semana. Vocês estão me vendo, irmãos, aqui? Vocês estão vendo a minha imagem enquanto eu falo? Façam aí para mim um... Sim, estamos vendo, André. Ah, tá, tudo bem. Obrigado, irmã. É porque eu estou vendo a imagem de outras pessoas. Tudo bem. Então, tudo bem. Então, se você ainda não participou, faça planos de participar, né? Às 5 horas da manhã, essa semana e a próxima. Estamos buscando uma maior consagração com Deus, né? E ali fazemos grupos de oração. Né? Eu também tenho bastante dificuldade de participar, porque hoje eu estava do trabalho, né? E vou participando ali à medida do possível. Faça plano de participar quando você puder, né? Que bom que vocês estão chegando aqui, já temos algumas pessoas. O tema hoje, para nós meditarmos na palavra de Deus, eu até coloquei ali nos grupos de WhatsApp, o surpreendente Cristo. Jesus, ele não se encaixou nos rótulos nem nas preferências dos seus contemporâneos. Ocorrerá o mesmo em relação ao seu retorno à Terra? Eu ainda faria uma pergunta adicional que eu gostaria de meditar mais nessa linha de pensamento, né? Será que Jesus, o verdadeiro Jesus, ele combina com a imagem que nós fazemos dele hoje, da forma que nós entendemos de quem é Jesus hoje? Será que se Jesus aparecesse aqui para a gente agora, no momento, ele não seria bastante diferente do que nós falamos sobre ele, do que nós pensamos sobre ele? Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia. Na verdade, eu vou falar aqui os textos bíblicos, tá, gente? E aí você vai ter que abrir a sua Bíblia bem rápido, tá, para me acompanhar. Mas o primeiro vai ser Mateus 16, 13. Mas antes de eu ler a palavra de Deus, nós vamos orar, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela oportunidade de abrir a tua palavra.
Que o Senhor possa agora nos usar e nos instruir sobre as palavras corretas e que também possa nos ajudar a compreender essa mensagem, Pai. Perdoa os nossos pecados e tire qualquer coisa da nossa mente, do nosso coração que esteja nos preocupando, para que possamos prestar atenção à Tua mensagem para cada um de nós nessa noite. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Então, irmãos, Mateus 16, 13, no final do versículo diz assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então, Jesus fez essa pergunta aos seus discípulos: quem os homens estão falando que é o Filho do Homem? E várias interpretações ali, várias respostas a essa pergunta foram dadas. Uns dizem que é isso, outros dizem que é outra pessoa, outros dizem que é fulano de tal, outros dizem que tal. E cada pessoa tinha a sua imagem de Cristo. E é sobre isso o tema dessa noite, o surpreendente Cristo. Jesus não se encaixou nos rótulos. Albert Schweitzer, que era um teólogo, era médico, também era missionário, né? Foi missionário na África há muitos anos. Ele, em 1911, no seu livro, né, A Busca do Jesus Histórico, ele denunciou que o pensamento cristão daquela época havia transformado Cristo à imagem e semelhança dos seus supostos seguidores. Isso ocorreu porque os valores e a cultura da época do século XIX para o século XX haviam influenciado os teólogos, os pastores e os membros da igreja, a tal ponto que, consciente ou inconscientemente, eles idealizaram um Jesus que se encaixava nos bancos de suas catedrais. E qual foi o resultado disso? Em vez deles serem transformados por contemplar o Jesus das Escrituras, aqueles cristãos, eles transformaram, eles moldaram Jesus conforme a própria imaginação deles. A acusação de Albert Schweitzer é igualmente válida para o sistema religioso da época de Jesus. Fizeram a mesma coisa. Os líderes judeus não o reconheceram como o Messias tão esperado. Pelo contrário, o crucificaram, porque ele não se encaixou na imagem que eles queriam que Jesus tivesse, né? João 6, 26 diz o seguinte: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Jesus havia falado essa frase aqui para aquelas pessoas que estavam o seguindo, porque elas também elas não... Peraí, estou tentando fechar aqui o negócio. Fechei. Elas também queriam que Jesus se encaixasse na necessidade deles, que era a necessidade de receber milagres, de receber bênçãos, de receber as suas necessidades. E Jesus falou claramente para eles: vocês só estão me buscando aqui para receber os milagres, as bênçãos, o pão, o alimento. Então, Jesus percebeu que mesmo naquela época, né, ele não estava sendo aceito ou rejeitado por quem ele era de fato, mas sim pelas expectativas das pessoas. E hoje, como será que é hoje? Falando mais ainda sobre aquela época de Jesus, todos esperavam que Deus elegesse algum agente humano como o prometido ungido, né? Cada grupo dentro da religião judaica procurou fazer isso de uma maneira diferente. Veja, por exemplo, os saduceus e os herodianos, eles se aproximaram do sistema político e cultural. Estavam interessados em manter boas relações com o poder da época, né? Estavam ali caminhando junto com Roma.
Então, eles queriam um Jesus, um Cristo, que pudesse ser aprovado, fosse um político habilidoso que pudesse ser aprovado por Roma. Se o Messias não fosse desse jeito, eles estavam prontos a rejeitá-lo. Sabe? Os outros grupos também foram a mesma coisa, né? Enquanto isso, os fariseus, eles esperavam por um Messias político que os livrasse do domínio de Roma e lhe restaurasse a autonomia como uma nação. Como foi Ciro na sua época, alguns séculos atrás. Isaías 45:1 diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Então, os fariseus queriam um Messias como se fosse um Ciro, como se fosse um grande general que iria transformar a nação judaica e trazer a ela a grande glória, né? Que eles achavam que ela merecia. Era esse Messias que os fariseus esperavam. Por sua vez, os zelotes, eles buscavam uma solução agora militar mesmo, eles queriam uma revolta. Eles queriam se revoltar ali, eles mesmos se revoltarem contra Roma e eles mesmos derrubarem o governo de Roma. E por fim, os essênios, achavam que a religião estava corrompida. E aí eles se retiraram para as colinas isoladas a fim de trabalhar pela própria salvação. Então, eles observavam meticulosamente todas as regras de pureza, esperavam a manifestação do mestre da justiça, para que confirmasse se haviam alcançado o nível de santificação necessário. Então, o Messias para eles seria alguém que iria ajudá-los a cumprir todos os regulamentos e viver longe da sociedade, porque a sociedade estava corrompida. E hoje, se pensarmos hoje, gente, vários grupos de religiões, milhares de denominações religiosas, cada uma enxergando um Cristo à sua maneira. Né? Eu lembro existe uma igreja, talvez você conheça, chamada Bola de Neve, né? E que eles usam Jesus como um surfista, como um skatista, e eles dizem que Jesus está sempre na crista da onda. Jesus sempre é aquela pessoa que sempre vai ser legal, todo mundo vai gostar e tudo mais, e ali combina com esse estilo de pessoas alegres, felizes, pessoas para frente, pessoas que gostam de viver uma vida assim, né, com atividades físicas, jovens e tudo mais. Os espíritas, eles já acreditam que Jesus foi um espírito evoluído, né? Que é um grande mestre, um espírito que tem muitas coisas para ensinar para os outros, né? Mas eles usam só algumas partes da Bíblia e outras não, né? Olha, hoje nas igrejas evangélicas, Jesus é alguém que vai trazer prosperidade, vai trazer milagres, né? Vai trazer bênçãos para a nossa vida, vai responder à sua fé, né? E muito é falado sobre isso, né? Prosperidade, bênçãos, e para isso Jesus estará aqui presente na igreja, né? No entendimento da teologia da prosperidade. Existe também uma tendência que agora embarca todas as igrejas, e pode até estar embarcando a gente hoje, que é a da autoajuda, né? É um Jesus que está aqui hoje para ouvir os nossos sofrimentos, para estar sempre a postos, para nos ajudar nos nossos sofrimentos, para nos livrar das nossas ansiedades, das nossas dificuldades, não deixar que a gente passe nenhuma dificuldade, né? E quando passamos por dificuldades, provações, derrotas, muitas vezes nos questionamos, né? Será que Deus está conosco mesmo? Porque somos muitas vezes incentivados a acreditar num Cristo da autoajuda, né? Quem é Jesus para você? O ponto é que cada um desses grupos citava, sabe o quê? Os seus textos favoritos para provar a sua visão a respeito de Jesus e do tempo do fim.
Mas Jesus ele não se encaixou em nenhuma dessas expectativas. Cristo ele incentivou os seus ouvintes a mergulhar na Bíblia, não apenas nas passagens prediletas, não apenas as passagens da prosperidade ou da autoajuda, mas enxergar a Bíblia como um todo, a fim de que nós venhamos a descobrir o verdadeiro Jesus a partir do testemunho da totalidade das Escrituras. Mateus 16:15 diz: "E vós", Jesus disse, "e vós, quem dizeis que eu sou?" Se eu faço essa pergunta aqui para vocês hoje, quem vocês dizem que é Jesus? Pode colocar aí, se você achou interessante a pergunta, como você explicaria Jesus para uma pessoa, de repente, precisasse explicar hoje, agora, no momento? Quem é Jesus para alguma pessoa? Quais são as características de Jesus que você acha mais marcante, né? Olhando toda a Bíblia, né? Procurando resumir de toda a Bíblia. O que você colocaria? Coloca aí para mim no chat, coloca aqui nas mensagens, né? Lucas 24:27, Jesus se encontrou com os discípulos, com alguns discípulos, né? No caminho de Emaús, e ele, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Se quisermos compreender verdadeiramente quem é Jesus, quem é esse surpreendente Jesus, precisamos examinar todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Se nós não fizermos isso, vamos correr um risco grande, né? De termos textos preferidos, de privilegiarmos algumas características de Jesus e esquecermos de outras, né? Gostaria de falar um pouco ainda sobre isso essa noite. Algumas características, alguns ensinamentos de Cristo que a gente tem falado pouco hoje em dia, né? Que não estão muito na moda de ser falado, né? Contra a ideia de um Messias só para os judeus, um Messias nacional, Jesus citou o pacto da fundação de Israel. Todas as nações seriam abençoadas por meio da descendência de Abraão. Contrariando a ideia de um Messias só para os justos, que muitos fariseus achavam, né? Que o Messias deveria ser só para os santos, Jesus ele tornou muito clara a sua missão, né? A sua missão era salvar os pecadores. A irmã Darcy aí falando, né? Jesus é aquele que nos amou a ponto de morrer para que tenhamos vida. Ele é o nosso Salvador. Obrigado, irmã Darcy. Jesus, ele é mais do que a imagem que fazemos dele. Ele é mais do que a soma dos nossos textos bíblicos preferidos. Né? Em Mateus 16:16, diz assim, ó, Simão Pedro, respondendo à pergunta de Cristo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em João 8:58, diz assim: Disse-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus estava dizendo claramente, né? Lembrando ali sobre Moisés, quando Moisés estava ali com a sarça ardente, Moisés perguntou ali para Deus, Senhor, ali, como que eu vou falar para o povo de Israel que não lembra mais de ti? Qual o nome do Deus que está me enviando para eles? E Deus falou, o meu nome é Eu Sou. Mas abaixo ele fala, meu nome é Iavé. Né? Porque se você já viu no programa Evidências, né? Existia dois nomes, né? As divindades, as divindades tinham dois nomes. Tinha um nome mais comum e um nome secreto. O nome mais comum ali, Deus falou, Eu Sou. E o nome secreto era Iavé. Mas os dois nomes são muito parecidos, porque Eu Sou dá a ideia de eternidade, né? E Iavé, a palavra Iavé tem a ver com aquele que é eterno, né? Então, Jesus, ele disse, Eu Sou, mostrando que ele é Deus.
ele é igual ao Pai, né? Isso não pode ter dúvida para a gente, né? Agora, Jesus, ele tinha a clareza de que ele era o Messias, o Salvador, como a irmã Darcy falou. Mas ele se apresentava diferente para diferentes pessoas. Vamos ver? Aqui em João 4, 25, ele fala para a mulher samaritana, ele diz o seguinte: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu o sou, eu que falo contigo. Então, para uma mulher pecadora, que havia casado já tantas vezes, né? Agora eu não sei, acho que foram 5 vezes e já estava com outro homem, que aquele homem não era o seu esposo. Jesus, ele se revelou para essa mulher e ele diz: eu sou o Messias. Agora vamos ver como ele se revelou para Herodes. Herodes, em Lucas 23:8, ele diz assim: e Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal, e interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Uma das coisas que me chama muita atenção de Jesus, que me faz assim gostar muito assim da forma como que Jesus se apresentava, é que ele se apresentava com o pecador de uma forma sempre amorosa, sempre de uma forma de salvar, né? Para você ver uma mulher que ninguém queria saber dela, ele falou diretamente que ele era o Messias. E para Herodes, que era poderoso, mas que não queria saber de salvação, ele ficou quieto, né? O nosso Jesus, nosso Cristo, ele se revela aos pecadores. Eu nunca vi Cristo na Bíblia chegar para um pecador e falar para ele assim: ó, você é pecador, você está errado, eu não vou lhe dar atenção. Jesus, ele sempre tinha uma palavra de misericórdia, de perdão, de amor para os pecadores. Jesus, para quem Jesus endurecia, para quem Jesus falava palavras fortes, era para aqueles religiosos que se achavam que já estavam salvos e que dificultavam a salvação dos pecadores. Para esses, Jesus sempre falava diretamente, falava direto ao ponto e colocava ali a necessidade que eles tinham de se transformar. Mostrava o pecado, mostrava a necessidade que eles tinham de mudar de atitude. Ao pecador, Jesus nunca criticava o pecador. Ele sempre estendia a mão, estendia a misericórdia, estendia o seu amor. Ele até poderia dizer depois, né? Vai, não peques mais. Mas primeiro, ele conquistava a pessoa com o amor de Deus. Essa é uma das características que, para mim, mais fala ao meu coração sobre quem é Jesus. Para mim, né? E para você? Outra coisa aqui interessante que eu gostaria de colocar, agora falando sobre a humildade, semelhante, 1 Pedro 5,5 diz assim: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Existem hoje alguns ensinamentos da Bíblia que são impopulares, que são pouco falados nas igrejas, que a gente vê pouco aparecerem nas pregações. E a gente vê pouco aparecerem na nossa prática cristã. Nós precisamos ser humildes, não sermos
né, como diz aqui, né, não sermos soberbos e nos questionarmos seriamente se a gente também não está fazendo a mesma coisa, seguindo apenas alguns textos da Bíblia e esquecendo de outros. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de textos aqui, aproveitando aqui um pouquinho do tempo que a gente ainda tem. Dar alguns textos que eu acho que são pouco falados hoje. Se você acha que tem alguma outro ensinamento de Jesus que é pouco falado hoje, fale aqui também, coloque aqui também no chat. Né? Olha só, preste bem atenção. Marcos 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Hoje, as pessoas não são incentivadas a ser mansas, né? Não é muito popular ser manso. A gente valoriza quem não é manso, né? Quem é ativo, quem fala rápido, quem tem a melhor palavra para falar, né? Mas Cristo ensinou aqui que são os mansos que herdarão a terra. Outro ensinamento de Cristo. Mateus 5:32. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Sabe, casamento, aqui Jesus falando de casamento. Naquela época, quando Jesus falou isso aqui, foi um escândalo. As pessoas não gostaram muito que ele falou isso. E hoje, tão pouco, né? Hoje as pessoas repudiam umas às outras, as pessoas usam umas às outras, e quando interessa, jogam fora. Né? E aí se parte para outros relacionamentos, tá? Eu não estou querendo acusar, né, quem já teve problema com os relacionamentos, porque a gente viu que Jesus, ele teve amor e perdão para aquela mulher que já tinha casado 5 vezes, não é isso. Eu só estou querendo mostrar para você que tem coisas que não são muito faladas, né? São impopulares. Mateus 5:39. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. A gente quase não ouve mais falar sobre isso, né? Sobre você orar por aqueles que te perseguem, né? Mateus 5:44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que estais nos céus. Pouco é incentivado isso, pouco é ensinado isso, se medita sobre isso hoje em dia, né? Porque parece que vai contra a nossa natureza, né? Mas ainda assim, né? Se nós se buscarmos o Espírito Santo, Deus irá nos capacitar para chegarmos a esse nível, né? De não nos vingarmos e bem dizer aqueles que nos maldizem, né? Hoje, nós vivemos numa sociedade narcisista, uma sociedade de exaltação do eu, do ego, em que qualquer coisa que venha me ferir, na mesma hora eu reajo. As pessoas não deixam passar nada. Então, é uma sociedade muito contrária aos ensinamentos de Cristo. De você não perseguir, de você não revidar, de você não ser agressivo, de você não ser vingativo. Por isso que é tão pouco falado esse ensinamento de Cristo. E tem muitos outros que a gente pode falar. Já terminando aqui, irmãos. Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Importância do perdão. Verso 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mateus 7:1. Olha, isso aqui é demais. Não julgueis para que não sejais julgados.
sabe? Hoje, por mais que a gente lute, né, a nossa tendência a julgar o irmão, julgar as outras pessoas é muito grande. Precisamos aprender a não julgar, né? Precisamos meditar sobre isso. Se não fizermos isso, o tempo todo estaremos julgando, né, as outras pessoas. 1 Coríntios 7, 9 a 11, também fala de casamento, né? Também fala sobre questão sexual antes do casamento, né? Que é uma das coisas aí que as pessoas têm mais dificuldade de seguir, né? E para terminar os exemplos, só alguns exemplos, 2 Coríntios 6,14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Né? Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Outro ensinamento também pouco falado hoje, né, e que não é popular. Irmãos, poderia aí, se eu desse ali aqui a palavra aos outros irmãos, tantas outras coisas que são impopulares hoje, que Jesus ensinou, né, que hoje são pouco faladas e pouco praticadas. Mas eu queria já terminar de trazer aqui as minhas palavras finais, né? Jesus é mais do que a imagem que fazemos dele. E mais do que a soma de nossos textos bíblicos preferidos. Já aqui fazendo um apelo aos irmãos que estão aqui presentes, aos irmãos que vão ouvir essa mensagem no final. Mateus 21, 12 e 13 diz o seguinte: entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Fazendo assim uma aplicação desse texto, né? Jesus, quando chegou ali ao templo de Jerusalém, viu que o templo estava totalmente sujo, totalmente corrompido. Pensando em nós, pensando nos cristãos, né, como templos do Espírito Santo, nós precisamos deixar o verdadeiro Jesus entrar nesse templo. Não o Jesus que nós fabricamos com as nossas preferências, mas com o Jesus que está na palavra, que está na Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. É esse Jesus que tem que entrar no santuário, no templo do nosso coração, no templo do nosso corpo, para que ele possa purificar a gente, né? E aí a gente vai ser realmente cristãos. Nós iremos ser transformados à imagem e semelhança de Jesus. Porque se nós não abrirmos esse templo para o verdadeiro Jesus entrar, o que vai acontecer é que nós iremos fabricar um Jesus à nossa imagem e semelhança, para que ele concorde com tudo que a gente acha que é certo. Cuidado para que a gente não faça isso, irmãos. Isso é muito sério. Espero que vocês estejam conseguindo entender, né? Aqui o meu raciocínio. Cristo disse isso porque ele previu que a cruz tornaria inútil o templo físico. Seu corpo quebrado e ressurreto substituiria aqueles rituais do santuário lá de Jerusalém. Em Jesus, Deus se encontrou com a humanidade e se fez Deus conosco. E é por isso que, do começo ao fim, o Evangelho de Mateus afirma que Jesus, como Filho de Deus, destituiu legitimamente o templo. Então, Jesus derrubou ali o templo, né? E ele deseja derrubar o templo também das crenças erradas que nós construímos sobre Cristo.
Que você possa meditar, então, nesses versos que nós lemos hoje, nessa mensagem, e que possa se perguntar claramente, esse é o meu apelo, que você possa se perguntar se o Cristo que você tem enxergado é o Cristo realmente das Escrituras. Vamos louvar aqui ao nosso Deus com o hino e depois nós estaremos fazendo a oração final, tá? Que Deus te abençoe, que você possa meditar aqui nessas palavras. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que milhões. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor. Melhor do que tudo, Ele é pra mim. Melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz, caminho do bem, verdade e paz. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. A denúncia de Albert Schweitzer continua válida hoje.
É natural criar uma imagem mental de Jesus e associar valores, traços de caráter e características físicas a essa imagem. Mas o verdadeiro Jesus sempre nos surpreenderá. Amém? Ele é mais do que a imagem que fazemos dele e mais do que a soma de nossos textos bíblicos preferidos. Vamos falar com Deus? Opa! Tem alguma coisa aqui? Correndo aqui, gente. Opa. Continua o hino aqui tocando. Vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre amou, Pai, os pequenos, os pecadores, aqueles que precisavam de salvação. Nunca trouxe uma palavra de reprovação, mas sempre o teu amor, a tua misericórdia, a tua graça, a tua salvação e os teus ensinamentos, Pai. Que nós não venhamos a ser como os exemplos citados, né, de pessoas que seguem só uma parte dos ensinamentos de Cristo, que enxergam a Cristo só de uma forma parcial, mas que possamos entender quem é Jesus na sua totalidade, para que possamos seguir esse exemplo, Pai, que é tudo para nós. Que nós possamos nos buscar seguir, Pai, todos os ensinamentos que Jesus nos deixou na Bíblia, e não apenas escolher os nossos preferidos, para que venhamos a ser transformados à tua imagem e semelhança, Pai. Perdoa até onde erramos até hoje, Pai, mas nos mostra onde precisamos melhorar. Perdoa os nossos pecados. Abençoe a tua igreja, Pai, e nos ajuda a continuar nessa caminhada firmes contigo, sem desanimar. São essas bênçãos que nós te pedimos e agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Obrigada a você que nos acompanhou neste culto. Nos encontraremos no próximo sábado, às 10 horas, para mais um culto, ou na forma presencial na igreja, para aqueles que marcaram, ou aqueles que acompanharão pelas mídias sociais, se Deus quiser. Boa noite a todos e que Jesus esteja ao nosso lado sempre. Bom restinho de semana para todos. Abraço. E vamos participar, irmãos, do culto às 5 horas da manhã, tá bom? Que Deus venha nos abençoar.